Neste último episódio da primeira temporada da série Minha História, descobrimos como o zeloso pastor, o padre Alderige, realmente temia pela salvação de todas as suas ovelhas. Tal vida, tal morte. Se a pessoa está ligada com Deus na vida, estará ligada também na morte. Outras vezes, com muita preocupação, enfatizava em seus sermões: gente, a morte é traiçoeira. Às vezes a família conhece a gravidade da doença, sabe da aproximação da morte de seu doente e não chama o padre e a pessoa morre sem saber. Isto é triste. Em 1965, ele contou para o povo uma história muito interessante, quase uma anedota. Mas, depois do sorriso, nasceu um alerta: a necessidade de vivermos preparados. Havia um doente que da visita do padre não queria nem saber. E os familiares, no entanto, sabiam tratar-se de doença de morte. Por isso, resolveram eles chamar o padre, mesmo sem o consentimento do enfermo. E o padre chegou, conversou e tal, e o doente, firme em seu endurecimento. Então, o padre completou, cheio de bondade: veja, você está doente e a confissão até vai trazer-lhe melhoras. E, em resposta, lascou um não resoluto, seguido imediatamente de uma definitiva expulsão do padre para fora do quarto. Só que o padre foi até a porta e lá se plantou, permanecendo aí olhando para o doente. Por que o senhor não vai embora? Não percebeu que o toquei para o olho da rua? Percebi, sim. É que eu já assisti à morte de muita gente boa. Nunca, porém, tive a oportunidade de ver a morte de um pecador. Agora, eu é que não vou perdê-la. É a primeira vez. Nisto, a doente caiu em si, se arrependeu, pediu perdão e exclamou: vem, padre, eu também quero me confessar. Santa Rita de Caldas é uma cidade de clima frio, chegando a menos de 0 graus nos dias de inverno. Além do frio, o tempo seco favorece a saúde. No entanto, em 1977, a cidade era considerada uma cidade pobre, com poucos estabelecimentos comerciais. No meio de tanta pobreza, sempre surgem outros problemas, sejam de saúde, sejam morais, sejam de jogo e outras coisas piores. A quem desabafar? A quem repartir suas dores e mágoas? Padre Alderige era o bom samaritano, e seus conselhos o bom vinho derramado nas chagas. Suas palavras de ânimo eram espalhadas tanto nas conversas particulares como nos sermões. Aqui segue uma de suas múltiplas histórias, ouvidas e guardadas pelo povo, explicando que, quando as coisas não correm bem, é porque Deus está aí. Era uma vez um bispo, enviado para visitar os seminários. Chegando, encontrou o diretor alegre, feliz. Então, o visitador lhe perguntou: como está o seminário? Bem, graças a Deus está tudo ótimo. Então, reze muito, porque Deus não está aí. Essa conversa aconteceu em 1, 2, 3 seminários, mas, chegando num outro, encontrou o diretor triste, acabrunhado, desanimado. Como está o seminário? Ah, senhor, visitador. E contou como ia mal a situação financeira, como isso não funcionava, como aquilo estava piorando. E o visitador respondeu diferente: Deus está aqui. Deus está no sofrimento. A fama do padre Alderige entre os padres e o bispo era divulgada pela sua desorganização. E realmente a possuía em se tratando de livros, de assentamentos de batizados, casamentos e missas. Desorganização em se tratando de finanças. Se desorganização fosse virtude, ele seria canonizado em vida. Mas era pastor. Pastor que dava a vida pelas suas ovelhas. Para as coisas mais simples, ele organizou da melhor maneira a equipe de Legião de Maria. Eram 12 as legionárias, 4 para se responsabilizar por cada uma das 3 missas dominicais,
Se estava frio, elas iam e fechavam as portas. Se estivessem muito quente, abriam-nas. Elas que colocavam os folhetos litúrgicos na mesa para cada um tomar e usar. Se uma criança chorasse na igreja, elas se aproximavam da mãe para saber se a criança precisava de alguma coisa, ou até mesmo para ficar com a criança barulhenta ou chorona na porta da igreja, a fim de que a mãe e o povo assistissem ao ofício divino com mais atenção. Nas reuniões das 12, ele queria ouvir, de uma por uma, tudo o que estava errado na paróquia. Ouvia e não decidia nada. Na seguinte reunião é que ele declarava: ouvi a todas, pensei e tomei a seguinte resolução. Ele, como pastor responsável, é quem decidia e assumia as consequências. Mão firme. Além deste cuidado com o conjunto, muito se interessava pelo pastoreio individual. Passava o dia inteiro na igreja, fazendo lá dentro, até mesmo suas refeições, pronto para atender a todos, a qualquer hora que chegassem. Alguém lhe disse: por que o dia inteiro na igreja? Não é necessário tudo isso. Ah, se vocês soubessem os milagres ocorridos nesses encontros. Quantas conversões! Muitos vêm de fora para pedir conselho e acabam se convertendo e se confessando. Hoje mesmo, um senhor de 70 anos fez sua primeira comunhão. O céu era a palavra forte e vibrante na vida e na mensagem do padre Alderige. Sua preocupação era que toda a sua paróquia pudesse se encontrar com ele, junto de Deus. Como acreditava na bondade e misericórdia do bom Pai, também acreditava em sua salvação, fazendo desta fé tão natural que esse assunto espontaneamente sempre voltava em suas conversas e piadas. Um dia, as irmãs Judite e Catarina, que se consagraram a serviço de Deus e do próximo, através da congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, chegaram de férias em Santa Rita de Caldas. Quando foram se apresentar ao padre Alderige, ele lhes disse: preciso muito conversar com vocês, mas agora é difícil, pois há muita gente esperando por mim, neste momento. Mas quando eu tiver mais tempo, mandarei chamá-las. Mas por falta de oportunidade, o tempo voou e ele não as pôde chamar. Na hora da despedida, porém, ele se desabafou. Que pena! Vieram à nossa cidade e não tivemos tempo para conversarmos. Como é difícil tirar férias aqui na terra. Aí, ele manifestou sua gostosa esperança no futuro, vivida em cada momento. Mas, no céu, teremos todo o tempo para conversarmos. E o tempo foi passando, e o mundo evoluiu, e Armstrong com Aldrin, em 19 de novembro de 1969, chegaram à Lua. Nos dias seguintes a este evento, Padre Alderige esteve em casa de Luzia, visitando sua mãe em sua última e longa enfermidade. O assunto do momento e de todos foi essa aventura da técnica e ciência modernas. Em seu otimismo, ele comentou: nós nascemos cedo demais. Como os homens de amanhã vão descobrir coisas que nós nem sequer sonhamos. O mundo vai ver muitas novidades. Então, ele deu aquela risada tão típica, fabricada lá no fundo, sacudindo toda a sua barriga, e acrescentou: mas, do céu, nós vamos ver todas essas coisas. Paulo Pires da Costa relembra que era grande e simples a doutrina do padre Alderige, que conviveu com um povo rude e sem malícia, daquela época em que nem escola tínhamos. Tínhamos apenas alguns professores não formados, vivendo nas fazendas, a dar suas aulinhas para os alunos aprenderem quase somente a assinar o próprio nome. De acordo com a cultura de cada comunidade, o padre ia usando expressões adaptadas e gestos condizentes, aumentando um pouquinho a mais no bom entendimento do povo. Isso era impressionante e não consigo expressá-lo bem. Só sei dizer, traduzindo seu ideal e condensando sua atitude contínua, numa única frase: eu vim para servir e não para ser servido. Em outras ocasiões, ele encomendava muito em ter cuidado ao ler a Bíblia, pois o povo não tinha certos conhecimentos nem cultura livresca.
Pedia que não a lessem sozinhos sem que houvesse alguém muito doutrinado. Então, que se divertissem com livros católicos ou com a vida dos santos, principalmente com a reza diária do terço em família. Como falava bem sobre Nossa Senhora de Fátima e recomendava ler sua vida. De vez em quando, apareciam alguns protestantes, comumente fanáticos e proselitistas. Isso era pouco para o padre virar leão e colocar todas as equipes em ação. Zeladoras, filhas de Maria, congregados marianos e irmãos do Santíssimo. Era realmente um verdadeiro pastor que não descuidava de suas pobres ovelhas nas horas do perigo. Afirmo que, de fato, ele não era um assalariado. Ele dava mesmo sua vida pelas suas ovelhas. Segundo Edna Pereira Ottoni, quando o padre Alderige vinha a saber que uma pessoa estava errada ou praticando atos impróprios, ele, bravo, a procurava e a tratava com palavras enérgicas. Explicava, porém, ao mesmo tempo, que se assim procedia, era para o bem da salvação eterna. O desejo dele era que todos nós, um dia, estivéssemos com ele no céu. Chegamos ao fim da primeira temporada da série Minha História. Uma jornada emocionante que resgatou memórias, testemunhos e o legado inesquecível de Padre Alderige. Cada relato nos trouxe mais perto de sua fé inabalável, seu amor pelo próximo e sua missão de transformar vidas. Mas essa história não termina aqui. Ajude-nos a manter viva essa memória. Inscreva-se no canal Santa Rita de Caldas Memórias. Ative o sininho e deixe seu comentário abaixo. Sua participação é essencial para que essa história continue sendo contada e alcance cada vez mais pessoas. Juntos, vamos espalhar essa inspiração e fortalecer esse legado.